eu só queria que você explicasse o que é ostracismo. Boa. Porque eu acho que a galera que tá ouvindo a gente talvez não consiga ligar direto. Primeiro assim, quando que foi isso? E o que é ostracismo pra galera? O ostracismo começa... Comer ostra, né? Isso aí. Exatamente. Vamos pra Floripa. Depois teve o lagostismo, inclusive. Também que não teve o camaronismo. Senão você ia pro saco. Gravíssimo. Infame, tudo muito infame aqui. Tudo, velho, Jesus. E aí a ideia é que quando a democracia se assenta em Atenas, existia ainda o poder das pessoas mais influentes, dos grandes ricos, da plutocracia, das verdadeiras dinastias que existiam como família lá. Então, enfim, para poder temperar essa democracia, a cada ano eles votavam se naquele ano haveria um ostracismo. E se eles falassem, vai ter um ostracismo, era o seguinte: você escrevia o nome da pessoa num pedaço de cerâmica quebrado, chamado ostracon, a plural é ostracá, daí ostracismo, e você escrevia o nome dessa pessoa. Quem ganhasse esse plebiscito ia ser expulso de Atenas por 10 anos, sem perder os direitos políticos na volta e sem perder suas posses. E era no sentido de temperar, no sentido de você vai embora, porque a sua influência aqui está pesando da democracia. E é curioso ver como essa era uma maneira de... Os legisladores já se dispunham a fazer isso, né? Quando eles eram contratados para fazer um corpo de lei, com Solon aconteceu isso, eles já sabiam, eles já se predispunham a sair da cidade, que era uma forma de provar que aquele corpo de leis não foi pensado para benefício próprio. Então ele entregava a legislação nova e ia embora da cidade, para dizer, não, foi feito de maneira mais objetiva possível. E o grande, só para lembrar, o primeiro, isso é uma absoluta verdade, e é o exemplo de Solon que fez permanecer as leis, aí você falou, vou ter para não ter casuísmo, para não virem aqui me cobrar, eu só fiz e vou embora. Lindíssimo isso. E o que vocês estão falando me lembra uma coisa muito contemporânea, por isso que eu quis falar, que é o cancelamento. O quanto esse ostracismo não é um cancelamento decidido por uma massa, entendeu? E por uma hoi polloi, que muitas vezes não aguenta ouvir o nome do cara, que foi o exemplo que você deu. E isso é tomado, e vou falar aqui muito claramente, com todos os disclosures, pelo judiciário brasileiro. Por exemplo, o STF. Então, o quanto que esse ostracismo não está ocorrendo hoje em dia? O que vocês acham? Foi fundo? É complexo, né? E eu acho que dá até para comparar, de certa forma, com a era da Inquisição, que era a mesma coisa. A pessoa tem que ser queimada num auto de fé, então no meio da praça, bota lá umas toras e queima a pessoa para todo mundo ver. E vê lá. Marcos, sabe o que é interessante na comparação? Sim, boa. É que o ostracismo, como você falou, eu acho, pressupõe uma lei. O cancelamento não. Ele está numa espécie de costume, mas um costume de um grupo, no costume dos seletos e frequentemente dos moralistas, né, dessas pessoas que sinalizam virtude 24 horas, né? Excelente ponto. Assim, como é que eu faço para conciliar com isso? Por isso que eu achei que parece mais a Inquisição, porque era um tribunal secreto. Porque existia porque mesmo que não seja oficial essas regras, elas existem. Tem um grupo que reza a mesma seita. E parece muito a ideia de Inquisição no sentido de tribunal secreto com tortura. Se você é forçado a falar coisas... A pergunta que eu... Desculpa, Denis. É de onde vem essa pauta do cancelamento? Porque aparentemente ela vem da moralidade. E quem não faz parte desse grupo do cancelamento termina se convencendo pela moralidade de que esse cancelamento está certo, já que não pode haver um partido nazista. Você entendeu? É esse o grande problema, cara. Porque essa questão do cancelamento, do ostracismo, por exemplo, quando Sócrates foi julgado... apareceu como possibilidade ele ser expulso da cidade. Apareceu isso como uma possível punição a ele, né? De simplesmente se colocar para fora de Atenas. Essa era uma punição muito grave, porque simplesmente você tira o elemento de cidadania do sujeito. Quer dizer, você faz dele, se você pensar no homem como um animal político, então você tira dele aquilo que o caracteriza como homem, que é ser um membro da cidade, ser um membro da comunidade. O grande problema, e aí é um problema da democracia, é quais são os parâmetros objetivos que nós vamos estabelecer, para além de uma moralidade meramente subjetiva, temporal, para dizer quem deve ou não permanecer nessa cidade.
Não por outro motivo, a maior parte dos filósofos da história sofreram fortemente com agressões de natureza, vamos dizer... Persecutória desse ponto, quer dizer, porque a massa, o vulgo, o populacho não conta com critérios objetivos ou racionalmente postos quando simplesmente você tem os demagogos, né, na raiz da palavra, aqueles condutores de povos, né, condutores de pessoas que vão mais ou menos dizer, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve, e você vai descartando muitas vezes aquelas pessoas que são fundamentais e que hoje nós celebramos, a começar por Sócrates, mas passando por tantos outros, né, no curso da nossa triste história. Então, eu acho que um dos grandes problemas da democracia é exatamente a tirania de uma maioria inculta ou a tirania de uma maioria completamente despreparada que julga com o que sente e não como um resultado de pensamento, de critérios objetivos, o que traria muito mais tranquilidade, mas não me parece que seja o que a gente pode construir a partir de um modelo democrático. E é engraçado isso que você falou, porque você vê que as bases da demagogia é o moralismo e o raciocínio raso. Né? E que é o que conduz hoje qualquer debate público, a ponto de eu falar assim, não duvide de um meme. Se a força política de um meme é violentíssima, né? Hoje a nossa demagogia está baseada em meme, né? Exatamente. Só continuando o que você falou. Exatamente. Né? Ontem eu estava assistindo uma rápida reportagem, vocês vão se lembrar desse caso, que barbarizaram uma mulher num bairro de Guarujá por conta de uma falsa notícia que rolou na internet. Então, metaforicamente falando, é mais ou menos aquilo. Colocaram uma foto, alguém parou na rua e falou assim, olha lá a mulher que está pegando crianças e está barbarizando crianças. Pegaram a mulher, arrastaram pela rua, espancaram até a morte. Então, veja, não é preciso muito para uma pessoa ser cancelada ou ser proscrita da vida em sociedade. Basta que uma certa ética difusa, sem nenhum tipo de embasamento, que ela se instaure e ali ela ganhe lugar. E eu acho isso muito, muito perigoso. Isso acontece na vida política, isso acontece fora da vida política. Por isso que eu concordo com a ideia da morte da democracia, mas como uma possibilidade de solução dos nossos problemas. O que vem, esse é um outro problema completamente diverso. E é muito engraçado isso, porque a gente está criticando os problemas. Qualquer um vai achar que isso é um problema. E o nosso laço social político é mediado por problemas sociais. E aí está todo o problema. Porque qual que é a solução para isso? Regular as mídias. Então a gente não consegue criar um laço social através de um problema de maneira mais criativa do que o próprio Estado. Pode falar, eu acho legal, para mim a metáfora de duas criancinhas brigando na sala de aula. Já falou isso outro dia. E uma briga com a outra, não vai brigar. E se ela não se resolve, uma vira e fala assim, professora, vem aqui, todo mundo perdeu. A hora que você tem que apelar para a professora, e vocês não conseguiram resolver num parquinho, não é só as duas pessoas que estão brigando, é todo o resto das crianças. Porque cada vez mais as professoras vão querer saber o que está acontecendo. É a ideia que você pega, eu acho criança emblemática para pegar até na infância da civilidade, sabe? Como a gente mais ou menos parece que está hoje. Voltamos para uma certa infância. Na hora que todo mundo começa a trazer a ideia de Estado para arbitrar, para, por exemplo, como a gente estava falando agora há pouco, vamos criminalizar os institutos de pesquisa. Vamos botar o Estado, a mão forte e onipotente e onipresente do Estado, para arbitrar algo, já que nós não conseguimos nos entender. Todo mundo perdeu. Sim. Todo mundo perdeu. A democracia fez mal pro demos. É isso que é curioso. É autofágica. É autofágica, muito bem colocado. Porque os nossos problemas viraram capital político eleitoral. Sim. Então quem defende, vamos acabar com a fake news, ganhou voto. E cria um problema pela disputa de poder. Aí todo mundo tem que ter poder, então você tem que ser barulhento. Então, o que você percebe? Bom, eu tenho que ser tão barulhento igual aqueles caras, sejam quem eles sejam, para poder ter algum poder e não deixar eles fazerem. E é a briga, é a guerra de todos contra todos. É um estado muito robesiano isso aqui. E isso culmina em perda de liberdade individual para um ente superior, para um ente coletivista. Mas é porque o demos pede isso. Exatamente. Quando ele pede a arbitragem, o que ele está pedindo é exatamente um processo interventor que limite
liberdades individuais, exatamente para que se torne tolerável a existência daquelas pessoas na sociedade. O outro mal, né? Somos então, nós, por sinal. O que é uma coisa absolutamente paradoxal, contraditória, porque, na verdade, quando você pensa em estruturas de governo, elas deveriam existir, pelo menos supõe-se, para garantir as liberdades individuais da menor de todas as minorias, que é o sujeito. A minha liberdade, a sua liberdade. Mas o que se quer dentro de um modelo democrático é que grupos organizados imponham um certo modo de ver, imponham uma certa pauta. Por isso que nós vemos no Brasil movimento liberal dizendo que tem que investigar fake news lançadas pelos institutos de pesquisa, o que é completamente surreal, no meu entender. Peraí, tem diversos institutos de pesquisa. Se um está fazendo um trabalho ruim, você começa a frequentar outro. Não, mas se as pessoas respondem em função do instituto ruim, que elas paguem o preço por escolher mal. E nunca mais façam a mesma besteira. Exato, e na próxima eleição você não vai mais consultar aquele instituto. Você vai falar, aquela porcaria lá erra tudo, são mal intencionados, são podres. Mas esse daqui trabalha sério, com boa metodologia. É assim que você seleciona o seu plano de saúde, sua telefonia celular. Você faz a mesma coisa com tudo.